Houve um tempo em que um time de operários era mais do que uma equipe aplicada, e sem grandes estrelas, e que o futebol de classe não era apenas uma maneira de denominar o estilo de jogadores, como Falcão, Riquelme e Francisco. Na primeira metade do século XX, o surgimento de equipes de futebol formadas por operários de fábrica ou por trabalhadores das ferrovias fez com que esse esporte das elites britânicas no Brasil e na América do Sul se entranhasse nas camadas pobres da população e se transformasse no mais popular dos jogos. Os times de fábrica surgiram, na sua grande maioria, na esteira da popularização do esporte no país. Como contraponto, as equipes ligadas à elite foram os principais responsáveis pela adoção do profissionalismo no futebol brasileiro. Diz Fernando da Costa Ferreira, mestre em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, em uma entrevista por e-mail ao Impedimento. Na sua dissertação de mestrado, Ferreira fez um histórico do futebol operário no Brasil, dedicando-se mais detidamente ao caso do Bangu. O time do Bangu foi considerado por ele o time mais importante de fábrica do país, por ter sido a primeira equipe a romper com a barreira da cor da pele no nosso futebol, e por ser um marco numa nova perspectiva nas relações patrão-empregado no Brasil. Nas fábricas, via de regra, os times eram patrocinados pelos próprios patrões, talvez como uma forma de controlar seus funcionários aos poucos. E Ferreira chama atenção para a importância da entrada dos negros nos times dos brancos. O futebol também passou a ser uma forma de complementar a renda dos operários, que se saiam bem com a bola nos pés. A disputa no campo de jogo passou a representar também uma luta pela própria sobrevivência. Os simpatizantes dos times de fábrica não iam aos campos para gritar o nome da sua empresa, e sim para torcer pelos companheiros operários com os quais eles se identificavam. Escreve citando o caso de Domingos da Guia, como um clássico de operário jogador. Começou no Bangu como funcionário da CIA, Progresso Industrial. Times históricos surgiam dessas formas. Além do caso do Bangu, podemos citar o exemplo do clássico do Rene, fundado em 1931, por funcionários da AJ Rene, de Porto Alegre, time que viria a ser campeão gaúcho em 1954, fechando suas portas 3 anos depois. O Pachuca, time mais antigo do México, foi fundado em 1901 por mineiros ingleses da Companhia Real del Monte e Pachuca. No seu trabalho, Ferreira destaca também que nos primeiros tempos as organizações sindicais denunciavam o futebol como instrumento de manipulação dos patrões sobre os trabalhadores. Entretanto, a partir do final da década de 1910, houve uma mudança de posição, especialmente dos anarquistas em relação ao futebol. Ao perceberem que, ao incentivar a prática esportiva, poderiam também atrair para suas reuniões os aficionados do jogo da bola. Tornaram-se comuns os eventos que, como objetivo principal, a divulgação da doutrina libertária, utilizavam como chamariz partidas de futebol entre times operários, escreve o pesquisador. No Brasil, em 1919, organizações anarquistas realizaram um festival operário na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Além disso, são vários os exemplos de times com base operária. Nomes como Operário e Ferroviária são bons indicadores. Na Argentina, o Argentino Júnior, criado em 1904, teve como primeiro nome Martires de Chicago, em homenagem aos grevistas de 1886, que deram origem ao 1º de maio. O Charaquita Júnior foi fundado por militantes políticos do Partido Socialista em 1906, e também o Independiente, criado em 1904 por funcionários do comércio do bairro Monserrate, que desejavam ter seu próprio time de futebol independente de patrões e de outros times menos democráticos que haviam surgido no mesmo contexto. No entanto, são poucos os casos de times operários que se tornaram grandes times de futebol, principalmente no Brasil. Talvez o fato de não termos cidades importantes cuja vida girasse em torno de uma única fábrica possa explicar também o alcance limitado destas equipes, avalia Ferreira, na entrevista ao Impedimento. Ele destaca ainda que o pouco alcance dessas equipes também se deve ao ceticismo de muitas lideranças operárias em relação ao futebol.